Pronto. Iniciando. Ó, quem foi que entrou? Tem mais uma pessoa que entrou, né? Ou não? Eu, o seu Will, Evelyn e alguém a mais, não tem não? Anfã. Estou olhando para baixo novamente, justamente porque a câmera está aqui em cima e aí eu preciso ver vocês, ver, enfim, as coisas que eu anotei aqui. Hoje a gente vai falar sobre a gula, né? E as faces ocultas dela. E acho eu que a gente vai ter que fazer, tipo, a reunião da semana que vem vai ter que ser a continuação desse daqui, porque eu, quando estava pesquisando sobre, igual eu falei na reunião passada, que sempre que eu passo alguma coisa para vocês aqui, não é porque eu já aprendi, porque eu já sou professor ou algo do tipo, e sim porque eu pesquiso para mim, né? Justamente eu compro cursos e leio e tudo mais, para eu entender o que, que é para eu aplicar para mim. E aí, eu sabendo disso, eu tento explicar isso para vocês. Então, assim, eu achava que a gula fosse só a parte de sei lá, de comer mais, de beber a mais, que é tudo isso que a gente acha que é, né? Tipo, é só comer muito, não sei o que e tal, ou beber demais. Inclusive, alguém aqui sabe algo a mais para acrescentar, tipo, algo de diferente do que comer e beber muito em relação à gula? Alguém sabe alguma coisa a mais? Não. Não, infelizmente não. Não, né? Não, eu também não sabia. Também, para mim era só isso, é gula. Acho que Na fica ligado à verdade, falta de temperança, né? Então, talvez qualquer coisa exagerada. Na verdade, a gula você vai comendo compulsivamente e nem percebe que você tá com gula, entendeu? então, na verdade, a gula... Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Então, É a nossa, Larissa? Exatamente. Nossa, Minha voz tá tão ruim assim, cara. É que não tá sem nome nem nada. Então, é porque eu não uso Skype, né? Aí entrou aqui, mas eu vou fazer uma conta. Aí na próxima eu vou estar identificado. Mas então, a questão, eu acho que da gula é que nem a... Não sei quem foi que falou aí. Que é tudo no excesso. Tipo, se você tem uma quantidade de dinheiro que, beleza, dá pra você viver com aquilo. E você não tá satisfeito com aquilo, você quer mais, isso é gula também. Tipo, uma pessoa que tem, sei lá, que consegue ganhar 10 mil por mês, de boa, e a vida dela não gasta tudo isso. Mas ela quer sempre mais. Tipo, eu tô ganhando 10 mil, eu vivo bem, só que eu quero ganhar 20. Ela já tá sendo gulosa, porque não tem necessidade dela querer ganhar 20. Essa fome de poder também entra como gula. Ou tipo, eu tenho uma casa, mas eu quero uma outra. Também ela tá sendo gulosa, então é tudo isso no excesso. Tipo, ela tem aquilo que dá pra ela viver, ela tá tendo uma vida boa, ela tá tendo... A qualidade de vida dela é boa, a qualidade de vida da família dela é boa, mas ela sempre tá querendo mais, mais, mais. Tipo o Elon Musk, por exemplo. O cara já é multimilionário. Ele não precisaria de querer mais dinheiro, mas ele quer. Então, de certo modo, ele tá pecando na gula. Porque ele tá sempre querendo mais. Depende de qual que é o objetivo dele. Porque, Sim. Por exemplo, se ele tá querendo mais um objetivo bom, não sei, tipo, esquece o Elon Musk, eu tô falando, sei lá, qualquer pessoa que queira bastante coisa a mais, tal. Mas se ele queira mais, ele quer, sei lá, uma casa maior para poder colocar, sei lá, a família dele lá, ou por um objetivo bom, né? Então, isso é questão de abundância, tudo mais. Mas, assim, eu concordo contigo, tipo, em relação a você querer sempre mais e tudo mais, até de uma forma egoísta, já entra também um outro pecado, por exemplo, da luxúria, por exemplo, para quem sei lá, para quem aplica, né, para quem tem alguma religião ou algo do tipo e queira ver dessa forma. Mas eu concordo contigo. Mas aí também, tipo, o fato de querer sempre mais alguma coisa não quer dizer sempre que é gula. Mas a gente tem que ficar de olho, porque para cair na gula, assim, para tropeçar, mais dois palitos. Então, é porque existe a diferença entre a ganância e a... Qual que é a outra palavra que eu esqueci?
É que, tipo, você não pode ser ganancioso. Você tem que ser o outro negócio lá que eu esqueci a palavra. Como é que é? É verdade. A ganância aí. Essa outra coisa aí que eu também não vou lembrar. Abundância, não é abundância. Mas é. Não. Tem a pejorativa, que é ganância, e tem. Quem falou? Exatamente. Eu acho que quando você está sendo ganancioso, aí você entra nesse pecado da gula. Que aí você entra nessa questão assim. Agora, quando você tá nesse outro aí que ninguém lembra o nome, aí tudo bem. Uma hora vai aparecer aleatoriamente, a gente fala. Se alguém falar uma palavra aleatoriamente, já saibam que é para isso. Então, assim, ó, tanto a gula quanto a preguiça, né, que a gente falou na semana passada, a gente fala de forma, para quem não estava aqui semana passada e, sei lá, não assistiu a aula e tudo mais, a gente falou da preguiça porque a gente fala da preguiça como se fosse algo bem gostosinho, né? Tipo, tô com preguiça hoje, aquele solzinho de chuvinha, a gente tem coisas para fazer, coisas básicas do dia a dia. Não vou nem falar as preocupações maiores, assim, as obrigações maiores, né? A gente fala de, sei lá, de lavar uma louça, de arrumar alguma coisa, organizar o quarto de alguém, enfim, coisas básicas, assim. E a gente fala assim, tipo, tô com uma preguicinha, a gente trata até ela como uma forma, um cachorrinho, né? Um pet, assim. Que preguicinha gostosa e não sei o quê, tipo, inveja branca, aquela história, né? Que nem existe. Mas a gente costuma falar da gula da mesma forma, né? Inclusive, né, tem o Biel, meu primo, que ele tem a hamburgueria, que inclusive é muito boa por sinal, eu recomendo, mas cuidado, chamado Senhor Gula, e a gente trata a gula mesmo, assim como a preguiça, de uma forma muito tranquila, porque a gente não sabe a real concepção dela, tipo, a gente não tem ideia, tipo, a consciência do que ela é. E eu não tinha até essa semana, né? Eu tenho estudado sobre isso, eu comprei um curso sobre, comprei, enfim, não sobre a gula, mas sobre essas coisas que a gente vai falar por aqui. E aí é um negócio assim que a gente vai sair do raso e vai para o mais profundo, sabe? Essa primeira aula vai ser mais para a gente entender qual que é a profundidade do negócio. Tipo, qual que é... Porque a gente tem uma coisa muito tranquilinha, assim, muito shallow now, assim, muito, né, do que é. Então, vamos aprofundar um pouquinho para falar sobre. A gente trata essas coisas como se fossem nossos senhores, assim, tipo, tanto a preguiça quanto a própria gula, parece que a gente não tem controle, né? Parece que tá na frente ali e é alguma coisa muito mais forte que a gente, né? É algo muito. Quando vai ver, a gente comeu. A gente no começo nem se sente culpado, mas depois que come, que tá cheio, ou depois que não faz alguma coisa e viu que não fez pela preguiça e tudo mais, a gente se sente culpado, né? Porque justamente é uma coisa que, que trava a nossa vida, né? Igual a Nath falou, o que ela perdeu por ser do jeito que ela é, o que a gente perde por deixar essas coisas nos controlarem, né? Como se controlarem, beleza. Controlar. Eita! Controlar. Alguém me ajuda? Controlarem. Como assim, cara? Controlarem? Não consigo falar as ideias. Enfim, nos controlar. Aí, por que vocês acham que é assim? Por que você acha que essas forças dominam a gente, assim, nos controlam? Alguém? Porque a gente não tem controle da nossa vontade, né? Eu acho, né? Que a gente não tem nenhum controle da nossa vontade e a gente cede aos nossos desejos, às nossas vontades, assim como um animal mesmo, né? A gente não consegue se domar e ficar preso aos vícios, às vontades, aos desejos, às coisas Mas boas. você acha que a gente não tem como controlar? Hã? Mas você acha que a gente não tem como controlar ou você acha Tem. só que... Ah, tá. Tem como controlar, mas a gente cede muito fácil. É difícil, mas não é impossível, mas... Ai, meu Deus, a menina tá acordando. A gente cede muito fácil. Sim. Pelo amor de Deus, mano, deixa ela dormindo. Eu pesquisei um pouquinho, eu coloquei aqui no Google, na verdade, né? Gula.
E, assim, acho que a primeira palavra que traz a gula como significado é o vício. Então, eu acho que não só a gula, mas assim como os outros vícios, ele precisa de uma reabilitação, meio que de um tratamento mesmo, né? Sim. E a gula, ela está aqui em paralelo com a compulsão alimentar e de drogas. Então, eu acho que o vício mesmo é o principal aliado ali da gula. Pode ser sim. Pode ser não, claro que é. Então, assim, a falta de consciência, né, uma concepção simplória e rasa, ou até mesmo falsa do que realmente são as coisas, né, tipo, do que a gula, do que a preguiça e tudo mais. Então, no fundo, a gente cai nessas coisas por pura ignorância, mas ignorância não no sentido pejorativo, assim, no sentido de ignorância, de ser bravo, de xingar todo mundo, não sei o quê, mas no sentido literal dela mesmo, né? Por ignorar, por ignorar de procurar a verdade, procurar o que realmente são essas coisas. E aí a gente acaba se conformando, né? A gente não é uma pessoa inconformada. A gente não fica tipo, caramba, por que é assim? A gente só aceita, né? Fala, caramba, fazer o quê? É o que é. A gente acaba sendo conformado pela situação, pelo estado que a gente tá, né? E aí a gente acaba aceitando sem questionar o negócio. Então, assim, sem vida interior, sem meditação e tudo mais. E quando eu falo meditar, não tô falando de yoga, né? Da gente sentar igual um Buda lá e ficar, não sei o quê. Tô falando de realmente questionar, de, sei lá, meditar, ativar tipo, ligar o botão, né, do inconformismo, assim. E as pessoas que eu vou até citar, assim, que foi da aula que eu assisti e tudo mais, não necessariamente, assim, eu uso justamente, assim, eu vou fazer até um adendo, que eu ia fazer, acho que até depois, mas eu vou fazer agora, que para quem não é católico, assim, para quem não, assim, fica tranquilo, encara só as pessoas que eu vou citar, como sábios mesmo, como intelectuais, porque esses caras, diferente da gente, eles dedicaram a vida justamente pela meditação, né? Justamente por pensar naquilo, na antropologia, que é o estudo do ser humano e tudo mais, se eu não me engano. Então, assim, eles realmente pararam para pensar quais são os nossos, tipo, movimentos internos, sabe? O porquê que a gente sente raiva, por que a gente sente fome, por que a gente sente coisas que a gente não para hoje em dia para pensar, a gente só aceita. Por que a gente sente vontade de comer algo? Nunca nem pensei nisso, para que eu vou pensar nisso? A gente não sabe nem a importância que isso tem. Então, não necessariamente, se caso você não for católico, você, sei lá, se nem acreditar em Deus, ou enfim, não necessariamente que isso você tem que desconsiderar esses caras, porque esses caras inegavelmente são muito acima da gente nesse aspecto, assim, muito a vida interior desses caras é absurdo. Então, até o tanto que são, tipo, conhecimentos de milênios, né? Que eles vêm sendo usados tanto na parte da filosofia quanto na parte da teologia. Então, são os caras que, se caso você quiser, não concordo, então aí você vai ter que estudar muito para poder bater alguma coisa que eles falaram, né? Então, não são coisas minhas, e sim, eu trago coisas que eu realmente acredito, né? Então, que é principalmente na minha fé, que faz milênios que tá aí. Então, eu vou trazer isso porque é algo que eu realmente confio, sabe? É o único lugar que eu realmente acho que vai ajudar a gente a passar por tudo isso. Então, tudo que a gente aplicar aqui, eu não quero que seja aplicado somente na parte de atividade física, de exercício físico. Isso aqui é só uma partezinha. É só o meu ramo, né? Mas você pode aplicar na escala que você quiser, em qualquer coisa da sua vida. Então, assim, com a facilidade que a gente tem hoje em dia, né, de comer, tipo, iFood, fast food, sei lá, comemorações, essas comidas mais práticas, antes a gente não existia essas coisas. Ai, meu Deus do céu! Aí, como é que faz? Luluca! Acabou com a minha aula, cara. Faz mó tempão que ela tá aqui assistindo. Misericórdia. Você viu que eu tava focada, né?
Você viu? Tava focada. Eu falei, é o foco dela. Jesus Cristo. Desculpa, gente. Vou tentar voltar. Olha isso. Ligar. Ela é muito gostosa, Tchau, cara. filha. Tchau. Vai, Tchau, foco. tia Ali. Traz um iPhone pra mim, dos States. Compra até a Apple, filho. Por você é doido? Criancinhas, não consigo. Anfã, Nath, pelo amor de Deus, cara. Ó, Parei, vou colocar lá no chiqueiro. Antes a gente não tinha, a galera, né, de antes, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia, de comida hiperpalatável, de misturar gordura com açúcar. Na natureza nem tem. Por exemplo, uma fruta que é muito gordurosa, não é doce, por exemplo, abacate. Abacate é muito gorduroso, mas quase não tem açúcar, entendeu? Então, hoje em dia a gente misturou as duas coisas. E aí a gente acaba sendo realmente senhores, assim, das nossas vontades, essa parte mais gostosinha e tudo mais. A gula acabou virando uma oportunidade, vamos dizer assim, para a gente experimentar a variedade que a gente tem, né? É uma amiga e, tipo, incentiva a gente, é tipo um álibi, sabe? Para a gente arrebentar de comer, assim, sem culpa, na hora, porque depois a gente se lasca. E, assim, hoje a gente não tinha a visão que antes a galera tinha, né? Igual eu falei. Eles tinham uma vida intelectual muito grande, assim, não tinha, sei lá, celular para ficar distraindo a gente, não tinha memes, não tinha nada disso. Então, eles paravam para realmente. O que eles iam fazer se não tinha celular, se não tinha toda essa tecnologia? Então, eles liam, eles ficavam olhando para o céu, eles ficavam perguntando o que é aquilo, o que é isso, não sei o quê. Tentava construir coisas, então era uma coisa realmente ativo, né? Tá ali para poder entender a realidade, aceitar a realidade, enfim, explicar, né, como que funcionam as coisas que hoje em dia a gente usa, se não fosse, sei lá, todas as teorias que eles criaram, hoje em dia não ia ter nada disso aqui, né? Não ia ter celular, não ia ter internet, não ia nada disso. Então, se não fosse a galera aí, ó, então a gente tem que máximo respeito, né? Então, assim, uma das aulas que eu assisti, um professor, né? Ele citou um trecho do livro, que é muito famoso, até um bitelo assim desse tamanho, que é da Suma Teológica, né, de São Tomás de Aquino. E para quem não sabe, né, São Tomás de Aquino, ele foi um filósofo e teólogo assim muito importante até hoje, não só para a Igreja Católica, mas para a filosofia, para a teologia, enfim. E aí ele estudou bastante sobre Aristóteles e a visão de Aristóteles assim para provar. Ele reuniu novamente a fé e a razão, né? Para poder provar que Deus existe através também da razão. Tem até uma frase que eu nem lembro quem foi que falou, mas que quando a gente entra na igreja, por exemplo, a gente tem que tirar o chapéu e não a cabeça. E eu achei essa frase sensacional. Então, a gente tem que ter a razão, sim, para saber aprovar através da razão que Deus existe e tudo mais. Então, esse cara foi muito importante. E aí, sei lá, faz dos anos 400, assim. Então, até hoje, as coisas que eles falam, assim, são muito importantes. Anfã, nesse livro tem uma citação de um outro santo, né, que é São Gregório Magno. Ele foi papa, enfim. E ele estava explicando sobre, quer ver? Vou até achar aqui, só um minutinho, galeras. A parte de como ele falou. Deixa eu ver aqui. Aqui. Se não nos deixarmos dominar no vício da gula, perdemos tudo o que varonilmente fizemos. E se não mortificarmos o ventre, destruiremos simultaneamente todas as virtudes. Meu, quando você conquista alguma coisa varonilmente, tem a ver com coisa tipo varonil, né? Que vem coisa que a gente aplicou muito para conseguir, sabe? Sabe o maior esforço que a gente fez para conseguir algo que a gente queria muito? Seja, sei lá, seja uma família, seja sei lá, seja viajar, realizar seu sonho, aprender inglês, aprender uma outra língua, não sei o quê. Tudo isso, se a gente deixar realmente o nosso estômago, parece meio absurdo isso, mas deixar o nosso estômago dominar a gente vai perder
tudo que varonilmente fizemos, e se não modificarmos o ventre, né, o nosso estômago, a gente vai destruir simultaneamente todas as virtudes. E sim, a gente fica pensando, mas o que tem a ver, né? Tipo, sei lá, a gula com a caridade, ou com a falta de paciência, com a ira, sei lá, com a inteligência, com a nossa vida profissional e tudo mais. O que tem a ver? Então, assim, tendo em vista que a gula é um dos 7 pecados capitais, e por que fala capitais? É porque vem de capta, né, de cabeça, é aquilo que realmente domina, é algo que tanto que capital do país é o lugar mais importante do país, né? Então, assim, se a gula tá nesse meio, é porque não é só de igual a gente tinha uma visão mais rasa, assim, de comer, sei lá. Então, a gente já viu que é um negócio muito mais embaçado, sabe? Tem até o PCC também, né? O primeiro comando da capital. Então, assim, só pelo fato de ser um dos pecados capitais, é um negócio, assim, que a gente já vê que é muito mais sério do que a gente acha, né? Então, assim, tem uma outra, quer ver? Eu quero achar, porque isso aqui é muito bom. Rapidão, galera. Aqui. Que também foi citado na aula. E aí eu trouxe para vocês, porque realmente, quando eu vi esse negócio, eu falei, mano, isso é muito exagero. Pior que não é. Então, isso só foi a primeira aula, sabe, que eu assisti. E aí ele citou o negócio... Letícia, você tá transmitindo alguma coisa? Transmitido? Como assim? Tá passando algum slide, alguma coisa do tipo? Não. Beleza. Não, tô não. Eu tô só conferindo, porque eu peguei o PDF, né, da aula para eu... Porque eu não tenho memória suficiente para gravar tudo que esses caras falam, não. Ainda mais com esses... Com o dialeto que eles usam, né? Varonilmente. Como é que eu vou lembrar do negócio desse? Aí eu tô só lendo para falar do certinho do que eles estão falando. Peraí. Ai, meu. Eu tive que passar por um outro lugar aqui. Aqui. Era a página 13 e 14. Eu não tinha anotado o lugar, eu tinha anotado, não tinha anotado a frase, eu tinha anotado o lugar que eu fui. Burra. Aqui. Ele fez como se fosse de uma forma didática, né? Ele fez a gula, ele personificou, vamos dizer assim, a gula, e aí colocou como se ela fosse falando, sabe? Quais são as suas filhas, né? Ele pergunta para ela. E aí ela responde: "E como quereis saber os nomes dos meus filhos?", diz a gula. E antes disso ela diz: "O que produz a minha insaciabilidade é o hábito", que foi, por exemplo, aquilo que a Evelyn falou no comecinho que ela pesquisou, né? Que a gente que são os maus hábitos, que a gente fica comendo compulsivamente, ou que a gente faz isso algo recorrente, bababá, não sei o quê. E aí falou: as minhas raízes são são o hábito reiterado, né? O hábito constante. A insensibilidade da alma, então são 3 coisas. O hábito reiterado, a insensibilidade da alma e o esquecimento da morte. Se a gente for parar para pensar, isso é muito verdade. E para você ter uma noção, que é aquilo que a gente estava falando também, que a Nath comentou, que é tipo da gente ser senhor da gente desses problemas, né, da preguiça, dessa vontade aí e tal. Ou foi a Evelyn que falou, não lembro. Mas desses 3, se você for ver, só algo que só uma coisa delas, vamos dizer assim, é algo que tem a ver com a parte física mesmo, que é, por exemplo, de hábitos, né? O restante é, por exemplo, insensibilidade da alma tem a ver mais com o espírito, né? Nem tô falando de religião, assim, nem tô falando de pecado, nem nada, de espírito mesmo, assim, de insensibilidade mesmo da alma, da gente perceber as coisas, e o esquecimento da morte, que é uma parte meio que intelectual, né? Da gente ficar pensando, tipo, o que eu falei para vocês meditarem sobre a morte, meditarem sobre a importância da vida e tudo mais.
Então, o esquecimento da morte faz com que a gente fica consumindo as coisas achando que, sei lá, a gente vai viver eternamente, não precisa de saúde, não precisa de nada. Isso é muito interessante pensar, sabe? E aí, tem uma outra parte aqui, que é a parte que eu falei, assim, que é uma lista, assim, pesada, sabe? E aí tá aqui, quer ver, ó? Coloca na boca da gula, como se ela estivesse falando. E como quereis saber os nomes dos meus filhos? Se eu os contar, serão mais numerosos que os grãos de areia. Tipo, a gula causa tanta coisa que são mais numerosos que o grão de areia. Eu fiquei assim, mano, quê? E aí tá aqui, ó. Mais conheçais ao menos os nomes dos primeiros que trago ao mundo. Mais conheçais primeiro os nomes dos primeiros que trago ao mundo. E por quem nutre especial afeição. Então são 3, se eu não me engano. O primogênio dele, da gula, né? É a fornicação. Então, até quem é desregulado na parte de sexualidade também tem a ver com a gula. Então, assim, um guloso não necessariamente tem problema com a parte, né, sexual da coisa. Mas um cara que tem problema com a sexualidade, com toda certeza tem problema na parte da gula. Então, o primogênito, e o que tem mais afeição, é a parte da fornicação. O segundo é a dureza do coração. Olha o que a gula causa. E o terceiro é a sonolência. Que até, né, se a gente for parar a pensar, até depois quando a gente come, a gente fica meio... Aqui a gente chama de food coma, aqui em inglês, né? Que é tipo, é o coma depois da comida e tudo mais. De mim flui um mar de maus pensamentos, ondas de imundície, profundezas de impurezas desconhecidas e indizíveis. Minhas filhas são, olha só isso, a preguiça, a loquacidade, a garrulice. O que é loquacidade e garrulice? Eu fui pesquisar, óbvio, porque eu também não sabia. Mas é o fato da gente falar muito, de não ter papas na língua, de sair, tipo, uma verborréia do caramba, sabe? Não ter controle com as coisas que a gente fala e tudo mais. A zombaria, a pilharia, que é a mesma coisa, de você ficar zombando, é você não... levar tudo na base da brincadeira. A inconsistência, a teimosia, a obstinação, a insensibilidade, a escravidão, a presunção, a audácia, a vanglória, a qual se segue a oração impura. A vanglória a qual se segue a oração impura. Se a gente for parar a pensar isso também, tipo, a gente... Questão de vangloriar, de achar soberbo e tudo mais, isso também tem a ver com a gula. Isso é meio difícil de pensar, né? É um conteúdo meio denso, assim. Os pensamentos vacilantes e muitas vezes desgraças repentinas e inesperadas, que estão ligadas ao mais perverso de todos os meus filhos. Que qual é ele? O desespero. Mano, você tem noção desse texto? Olê, todos esses pontos que você citou, eles têm um único, assim, algo em comum que também fala sobre a gula, que é o desejo insaciável. Tipo, todos esses tópicos, assim, tipo, falar muito, parece que aquela pessoa que fala muito, ela não consegue parar de falar, enquanto ela não consegue, ela fica falando. Aquela pessoa que é ruim de coração, ela é ruim de coração mesmo, tipo, aquela pessoa que é gulosa, ela é gulosa mesmo, ela não para de comer. Sonolência, tem aquelas pessoas que se olha e fala, cara, como que a pessoa consegue dormir tanto? Eu não consigo, tipo... E real, é todo um desejo insaciável, assim. É um negócio que quanto mais você faz, mais você quer, né? É tipo, igual ele falou que é o hábito recorrente, ele não usou essa palavra, mas enfim, é a mesma coisa. O hábito recorrente, aquilo que toda hora você quer fazer, né? Toda hora você quer repetir. Então, são realmente maus hábitos mesmo, assim, tipo, não é nada bom, sabe? A gente, sei lá, deixar isso controlar a gente,
Só que assim, a gente acha, assim como uma preguiça, que eu vou voltar nesse tópico mais para frente também, a gente acha que é um negócio assim muito tranquilinho, sabe? A gente acha que a gula é só tipo, nossa, fui gulosa hoje. Ai, entendeu? Tipo, e não é assim, porque quanto mais a gente vai deixando, e são coisas muito silenciosas, não é? Por exemplo, o vício, né, e a gula em relação à bebida, por exemplo. A gente vê porque o cara bebeu muito e o que que vai acontecer? Vai passar vergonha, vai falar coisa que não deve, vai ficar vomitar, vai passar mal, não sei o quê. Então é algo sensível, né? A nossa carne, vamos dizer assim, algo sensível. Mas você viu o tanto de coisa que ele falou lá no texto e que não tem a ver com a parte sensível? Tem só a ver com a parte que é realmente assim pesada, sabe? É algo Sim, muito espiritual, intelectual, enfim. Só tem uma coisa só que das três que ele falou lá que é a parte realmente sensível, né? Da gente sentir em relação aos hábitos e tudo mais. Então, é muito mais profundo a gula do que realmente só um comer a mais, sabe? Só ficar com o bucho cheio. Então, assim, é algo que a gente acha que sabe das coisas, assim, sabe? Mas as coisas são muito mais sérias do que elas realmente são. Então, eu ainda estou digerindo, sabe? Essas aulas e tudo mais. Essa primeira aula em específico, assim, é até legal eu tá dando essa aula aqui para vocês, porque enquanto eu estou dando essa aula, eu tenho que organizar na minha cabeça e pensar, tipo, em profundidade para também tentar passar para vocês essa profundidade, sabe? E faz com que eu cada vez mais internalize isso, assim. E é o que eu quero que vocês também façam. Então, até depois eu posso mandar esse trecho para vocês, porque não tipo, a gente até entende, sabe? A gente até entende sobre como que é e tudo mais, só que a gente não. Como pode dizer isso? Tipo, é de fácil entendimento, mas não é de fácil compreensão. Sabe quando é a mesma coisa, tipo, eu ouvi, mas não escutei? sim, você precisa de fato se aprofundar no assunto para conseguir entender, porque se só ouvir não vai ser o suficiente. E eu acho que hoje, tipo, para digerir essa parte, tem que entrar todas as outras que você também já aplicou, sabe? De meditar, tudo e tal. Porque é uma coisa que eu quero que realmente vocês façam, assim, esse projeto que eu tô fazendo, por mais que eu quero que tenha o meu nicho, né, porque eu não quero fugir disso, desde quando eu comecei, né, na faculdade, aliás, mentira, não foi desde quando eu comecei, não, quando eu entrei na faculdade eu queria ajudar o futebol feminino, idiotice, mas depois eu vi a importância que realmente a saúde, né, e antes eu queria fazer alguma coisa para quem tinha problema cardíaco, diabetes, hipertensão e tudo mais, e cuidar dessa galera. Só que eu falei, por que raios eu vou querer que ajudar? Aliás, lógico, eles precisam de ajuda. Mas por que eu vou dedicar minha vida a tentar ajudar quem já se lascou? Por que eu não posso evitar, que são, tipo, a maioria das pessoas? Por que eu não posso evitar que essas pessoas cheguem nessa parte aí? Eu até fiz uma pós na parte de. O nome da pós, nossa, era grande pra caramba. Era em grupos especiais, assim, era prescrição de atividade física, né, de exercício físico para grupos especiais, que é hipertensão, diabetes, blá, blá, blá. E assim, é muito legal. Só que eu acho que me dá mais prazer em tentar evitar que alguém chegue lá, sabe? Então, é mais uma coisa de prevenção do que realmente reabilitação. E aí eu comecei a estudar nessa parte, né? Comecei a tentar ajudar os meus alunos a continuarem a treinar. Só que eu via que a parte mais importante, que eu via que era mais pesada, é a parte de querer fazer. É a parte de quando você está sozinho, entendeu? Eu não consigo estar com meus alunos 24 horas por dia. Só uma hora. Quando eles estão sozinhos, que raios eles fazem, sabe? Então, é algo que a gente precisa realmente
tomar cuidado, sabe? E aí eu falei, eu vou começar a estudar sobre essa parte mental da coisa, a parte espiritual da coisa, né? A parte de filosofia da coisa, de como um ser humano funciona, e tentar aplicar isso. Porque é muito importante a gente entender e internalizar isso dentro da gente e ver o quão importante essas coisas que são tão banais hoje em dia, né? E até é legal, você pode ver que tem um monte de canal aí da galera comendo para uma desgrama. Tem vídeo de a galerinha, inclusive a Lala já me mostrou um. Lala, você ainda gosta desse negócio? Ou eu não lembro se você gostava. Que são, tipo, asiáticos comendo coisa com aquele barulho de boca e o caramba. Não, era a Pamela. Pamela que gostava. Ah, é verdade. Me dá aflição. Eu também tenho. Mas, meu, se for olhar, tipo, os caras têm milhões, assim, Não, de ó, eu visualizações. gosto daquele povo que te leva até um lugar, que nem tem uma youtuber, até que eu via uns vídeos dela, que ela come pra caramba também, mas é ela e o marido dela, e eles vão até restaurantes pra mostrar, sabe? Tipo, a culinária local e tal. Então eles mostram esse lado, assim, de apresentar a cultura gastronômica. Então eles Sim, vão até o lugar. Agora aquele povo que tá em casa com um monte de comida, comendo que nem um doido, aí eu não consigo, não. aquele barulho de boca. Mas, assim, tem um cara, eu tô com Rasta na cabeça. Rasta é outro, que fala nada a ver, mas é um que tem um bigode, assim, que ele fala, comer é bom demais. Alguém sabe? Se Eu é sei quem é, o. mas não sei o nome. Aqui, ó. Como que é? Acho que é Mustache o nome dele, não é? Musta. É, que chama de Musta, né? Eu acho que é Deve isso. ser. Eu acho que é esse mesmo. É, né? Que ele fala, comer é bom demais, não sei o quê. Mano, você vê os vídeos dele? Tem um vídeo que ele fez, que ele comeu. Rapaz, eu fiquei assim, mano, como? Como consegue? E aquele Sabe? do Fome! Você já viu? Não, acho que esse aí eu nunca vi, não. Sim, Nossa, eu vou sim. te É, mandar depois. O cara, ele é bombadão assim, mas eu acho que ele deve ter mais gordura do que músculo, porque não é possível. ele é forte. Ele. Nossa, olê, Mas o vídeo ele dele parece come. que ele vai passar mal, sabia? Sim, ele é tipo desafio, assim. Tem um lugar que fala, se você come 3 quilos de comida, você não paga. Ele come e ainda come mais um pouco. E, tipo, eu não sei como ele consegue. Ele veio aqui pra Osasco, ele é a esposa dele, e aí eles foram no dogão da Giovana, né? Pra comer lá. Meu, ele comeu aquele maior lá e, tipo, comeu acho que 3 daquele. Eu não. Nossa, eu passo Mano, mal vendo vídeos dele. você tá vendo como é que Ele, é? ele faz combate com o Corbucci também, tipo, que come muito, muito, muito. Ele quer ser um Corbucci, na verdade. Só que dá agonia, porque você vê ele passando mal, assim, sabe? Tipo, de tanto que ele não tá aguentando mais e ele tá ali pelo vídeo. Ai, que ódio. Tá vendo como é que é? Hoje em dia, a gula se tornou algo desejável. Vamos ver o quanto a gente aguenta comer. Ficou tipo competiçãozinha, virou esporte. E, e ela é muito séria. A gente tá, hoje em dia, tipo, a gente virou bosta, ficou só flutuando assim, sabe? E o mar vai levando. Só que se for para pensar, o negócio é muito. Você viu tipo, o que eu li agora, entendeu? O cara falou. O cara, o santo. Ah, mas tipo, você viu como é que é o negócio, sabe? A profundidade que isso é. E a gente não tem controle sobre isso. Quando tem a ver com nossa carne, tem a ver com coisas sensíveis que são gostosinhas, a gente não tem controle. A gente não tem controle. E hoje em dia é o que a gente mais consome, que é divertido. É legal, tipo, o Musta, sei lá se é Musta, mas esse cara aí do bigode, o comer é bom demais. Alguns vídeos eu gosto de assistir, porque, tipo, igual, você conhece algum lugar de fala, caramba, queria ir lá e não sei o quê, papapá. Isso tem total ligação. E assim, esse cara, esse curso que eu tenho feito, ele tá falando mais da parte de maturidade mesmo, né? Da parte intelectual da gente, bababá, não sei o quê, parte espiritual. E eu quero focar na minha profissão. E a gula, por exemplo, é a coisa mais óbvia que tem, né? Porque se eu quero a parte de prevenção de uma doença, a gente tem que saber controlar, pelo menos, para parar de comer, né? Para poder fazer escolhas bem feitas e tudo mais.
E aí, quando eu vejo esse tipo de conteúdo do Musta, desses caras aí tudo, do Fome, não sei o quê, é algo que dá vontade da gente ir, porque um queijo derretendo, o chocolate, não sei o que lá, é óbvio que a gente vai querer comer aquele negócio, sabe? E o mundo entra na gente pela nossa parte sensível, né? Pelos nossos sentidos. A visão, o olho é uma delas. Então, se a gente só assiste essas coisas, ou assiste com mais frequência e tudo mais, o que vai acontecer? Entendeu? A gente vai ficar totalmente desordenado internamente. E a gente ainda não tendo o conhecimento da profundidade que é cada um desses problemas, a gente nem enxerga como um problema, que é pior ainda. Como é que você acha que vai ser a nossa vida? Entende? Então, assim, eu quero realmente trazer uma forma muito mais... trazer a importância que isso realmente tem, sabe? Da gente não ficar negligenciando, assim, por falta de... Igual eu falei para meus pais, assim, eu falei, olha, eu aceito que, sei lá, Deus o livre e guarde, assim. Mas, né, um dia vai acontecer, nossos pais morrerem e tudo mais. Assim, se morrer de um acidente ou por velhice, não sei o quê, ok. Agora, por negligência, morreu porque comeu muito, morreu porque estava desordenado as coisas, morreu porque... É um desperdício a vida, sabe? É um desperdício. Você vê, meu, como é que a gente deixa... a gente realmente deixa, por simplesmente comer muito, a gente joga a nossa vida fora, entende? Por justamente ignorar e dar valor às coisas, da devida importância, devida... Só por não saber, ou por só ignorar, por só a gente sabe que faz mal, ainda faz. É igual Entende? a menina falou aqui no início, né? Que a psicóloga falou para ela, o que você perdeu por ser assim? Às vezes por ter o descontrole da comida, por um excesso de gula. Por exemplo, às vezes a ceia de Natal. Tem coisas que você não comeu durante o ano, mas tem muita coisa que você já comeu durante o ano também, e que talvez não tinha a necessidade de você comer, porque não era uma vontade, tipo, nossa, tem muito tempo que eu não como isso. Mas você se excedeu pela gula e, consequentemente, tem também o prejuízo, né, depois. Mas é algo que dá para ser evitado. Então, por se permitir certas coisas, ocasionam outras. Que é um outro exemplo também, que você falou isso aí do Natal e eu lembrei, quando a gente vai viajar, por exemplo, e tem o café da manhã de graça. Sim. Mano, se é de graça, tem ali, tipo, pão na chapa. Você fala, mano, vou arrebentar como se fosse algo... Que você não tivesse em casa. Tipo... Nossa, não, impossível. Suco de laranja? O que eu vou arrebentar? Entendeu? Muda um negócio, a gente vira um animal, a gente vira bicho, sabe? E não é assim, não pode ser, entendeu? A gente tem que comer aquilo, o alimento. Lógico que ele tem, eu acho que é biopsicossocial. Se pá, tem alguma coisa no meio também que eu nunca lembro. Mas o bio, que é a parte biológica, né? Então, para a gente se nutrir, tem a parte psico, né? Que a gente também coloca como... Eu não sei se essa parte entra... Não, acho que a parte de bio já é bio, mas a parte psico que a gente, tipo, é algo gostosinho, né? Tipo, faz a gente se sentir bem e tudo mais. A gente tem liberações de hormônios, tem liberação de um monte de coisa. E social é porque é o que une a gente, né? Fala, meu, vamos tomar um café? Vamos, sei lá, vem aqui para comer um bolinho em casa e não sei o quê. Unidos Então, pela comida, cara. Então ela tem as suas funções. Só que se a gente for desordenados, mano, vai ser do jeito que a gente tá, né? Hoje. Senão a gente não estaria aqui, eu não estaria fazendo o curso que eu tô fazendo para poder entender. E a gente tem que ter total consciência do que essas coisas podem causar na gente. Porque a gente já perdeu muita coisa, sabe? E um exemplo que o professor falou, que eu não... na verdade, a gente até vê, mas a gente não enxerga.
Se a gente for parar para pensar em artistas e em família, quantos artistas, quantas vidas de artistas se perderam e quantas famílias se separaram pelo pecado, vamos dizer assim, ou pelo pecar no excesso, pela gula, bebeu muito, por exemplo, muita droga e etc. Quantas famílias se perderam pelo fato da bebida, da droga, e aí começou a ter esse vício, aí, sei lá, agressão, e matou, e sei lá, também pode ser nem pelo fato de beber muito, e aí bateu, e aí teve que separar, e babá, mas pelo fato de ter bebido, perdeu um pouco a consciência, porque quando a gente bebe, agora na parte de neurociência, a gente onde desliga o circuito do nosso córtex pré-frontal, essa parte aqui da frente, aqui assim, ó, que é o mais avançado, né? Que nós seres humanos temos até hoje, até agora. Que é o que faz a gente pensar, a parte da razão, né? De linkar de se é certo, se é errado, vou fazer isso aí, a parte analítica da coisa. Então a gente meio que desliga isso. Por isso que adolescente, por exemplo, que não tem o córtex pré-frontal muito bem desenvolvido, que eu acho que ele se desenvolve, se eu não me engano, entre 23 e 25 anos, algo assim. É quando cessa e tá bem formado. Então, antes disso, a adolescência faz um monte de bosta. Por quê? Porque não tem o córtex pré-frontal muito bem desenvolvido. E quando você bebe, a gente perde isso. Aí a galera vai lá, bebe, aí dirige carro, bate, mata alguém, ou vai preso, ou morre também, ou bate o carro, ou bebe, trai a esposa, trai o marido, enfim, o tanto de coisa que a gente já viu por aí, ou até a gente presenciou na nossa família, pelo simples fato da gula. E a gente não se deu conta que realmente isso é gula, falta de controle, sabe? Falta de temperança. Então, isso é muito sério. Então, você vê que no comecinho da nossa aula, tipo, a gente falou sobre, tipo, comer muito, babá. A Lala deu até um exemplo um pouco mais profundo sobre. Mas para você ver, tipo, da onde a gente saiu e agora quando a gente vê a gula, tipo, igual da preguiça, que a gente falou, tipo, preguicinha, a gente fala de uma forma mais assim, aconchegante. E depois a gente viu tanto que a gente perdeu em relação à preguiça também, sabe? Que na verdade o nome é assídia. Inclusive, a preguiça ela tem um outro nome, que é o nome mais o mais certo, né? Que chama gastromagia, ou é gastromargia, algo assim. Que é a loucura do estômago, o nome. Tem até uma foto bem, bem forte, assim, que eu tinha visto. Um cara bem gordão, gigante, assim, papudo, assim. E no bucho dele, não é uma barriga, mas é um bucho, tem uma boca gigante, cheia de dente, assim, bem embaçado. Então, é a gastromargia, é a loucura do estômago. Então, se a gente não conseguir controlar os nossos impulsos na parte de comida, na parte de bebida, nem se fala, não precisa nem comentar, né? Só de água que pode. E olha lá ainda. Dependendo do negócio, você pode ainda morrer, sabe? Se beber muita água. Mas isso é... Enfim. Quando a gente... é a gula da água, né? Pode morrer, tá vendo? Então, tudo inclui nessa parte. Então, assim, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente não parar de falar da preguiça e parar de falar da gula de forma como se fosse nosso pet, nosso cachorrinho, vai dar muito ruim. Já está dando, né? A gente está vendo na nossa vida. Então, assim, o que vocês acham? Eu vou aprofundar isso, tipo, semana que vem também, porque eu vou assistir mais aula sobre. E aí eu vou trazer, porque a gula não é só isso, então eu vou trazer mais coisas. E eu queria saber o que vocês acham, assim, que será a tarefa da semana. Vamos ver se alguém adivinha. Controlar a gula, aquelas... Mas como? Fazer jejum? Alguma abstinência? Muito bom, cara. Exatamente. Porque não tem outra forma. Se você quiser, por exemplo, eu falo muito, igual aquilo lá, a verborreia, né?
eu falo demais. Como que eu faço para ser mais assim? Como que eu faço para controlar meus impulsos? Porque a gula, ela também é justamente isso, a gente não controla nossos impulsos. Então a gente tem que fazer de forma ativa. Como que é isso? Eu não vou falar aqui o que vocês vão fazer. Se vocês vão querer, por exemplo, para deixar de comer uma refeição ou prorrogar durante, eu como sempre meio-dia, vou prorrogar para 2 da tarde, sei lá. Ou se vocês querem comer um pouco antes, tipo, eu ainda tô com um pouquinho de fome. Aí não vou comer mais, vou só ficar com um pouquinho de fome. Que inclusive isso é muito importante a gente aprender a sentir fome, porque a gente não sente fome. E quando a gente sente fome, a primeira coisa que a gente fala é, mano, a nossa dopamina, que é é o nosso neurotransmissor de alimentar nossa vontade, de impulsividade, de aquela coisa assim esqueci a palavra que usa para dopamina. Motivação. E é o que te motiva a ação, é a dopamina. E ela liberada, fala, vou focar nisso. Se você tá com sede, você pode ter eu tô aqui, ó. Igual, no comecinho, eu fui buscar minha garrafa d'água. A minha motivação foi, eu preciso buscar uma garrafa d'água. Não vou começar essa reunião antes disso. Então, assim, se a gente não conseguir controlar isso, se a gente não conseguir falar não de forma ativa, vai dar ruim. Então, vocês que vão definir quantas coisas vão fazer, mas tenha cuidado, né? Não vai querer também dominar o mundo. Começar aos poucos. Mas vão ter que decidir essa parte. Pode colocar também na parte de, sei lá, celular, se tiver. Eu uso bastante, então eu quero começar a diminuir, entendeu? Tanto que eu coloquei lá a partir das 8 da noite, esquece celular. Você não viu ontem? Que eu postei, não sei se vocês viram, mas vão ter que fazer jejum de alguma coisa. Aprender a sentir fome. Olê, é importante. Uma coisa que eu tô aqui pensando, né? Por exemplo, eu passei com a nutricionista e ela me deu uma dieta certinha. Mas eu não tô seguindo a dieta. Eu sempre como em horário diferente, como alguma coisa a mais ou alguma coisa diferente que me agrada. Eu acho que se começasse, pelo menos seguindo a dieta, já seria alguma forma de dar um primeiro passo sem ser tão desesperador, né? Tipo, nossa, vou querer já começar passando 2 dias sem comer. Para quem tiver uma dieta, eu acho que poderia ser assim também, né? Sim, claro. Claro, isso mano, perfeito. Porque assim, inclusive, uma das aulas que eu assisti, vou dar um spoiler aqui, que eu vou falar para vocês, talvez semana que vem, não sei. Mas vai ser sobre gula também, mas aí vai ser outras faces. Que o fato da gente escolher alimentos, mano, a gula tem muitos, não necessariamente comer muito, mas o fato da gente não conseguir comer algumas coisas, porque não nos agrada palativamente, ou o fato da gente comer determinadas coisas só pelo fato de ser, tipo, eu gosto essa comida com tal coisa e não com tal coisa. Eu não gosto, não vou comer porque não tem tal coisa, não tá feita de tal forma. Isso também é uma forma de gula. Então, quando a gente fica com esse auto-mimo, que é como a Mila Marcilli fala, de auto-mimo, isso faz com que a gente fique cego mesmo. A gente simplesmente corta fora a nossa vontade de querer parar de fazer as coisas erradas, sabe? A gente só simplesmente quer ficar nutrindo a gente de coisas gostosinhas, assim, como a gente fosse merecedor de. A gente não merece nada, a gente só faz bosta, só faz coisa errada, entendeu? Então, assim, a melhor coisa que a gente tem que fazer realmente é começar a punir mesmo a gente. Como é que se a Luluca tá grandinha já, sei lá, 3, 4 anos, não sei o quê, e começa a responder você. Começa a querer fazer tudo que ela quer, você fala com ela grita com você, não sei o quê. O que você faria com ela? Nath? Desci um soco. Desci o soco nela, certo? Mentira, ela é boazinha, né, Lulu? Falei, eu sou boazinha, não vou fazer isso.
Pelo amor de Deus, que eu apareço na sua casa aí, você não vai nem saber, nem vai entender nada. Mas a gente começa a punir as crianças, né? De certa forma. Punição seja de, vai tirar celular, vai tirar tablet, vai tirar TV, o brinquedo que mais gosta. Alguns também, tipo, apoia a parte de palmatória e bate um pouquinho na criança. Enfim, seja lá qual for, a gente pune, né? E a gente tem isso na gente. A gente tem uma criança dentro da gente que precisa ser educada. Como? Punindo. Como que se pune a gente? Não é nada absurdo. Vai ajoelha no milho, pega um chicote e taca ali nas costas. Não. É simplesmente você ver alguma coisa e ativamente, racionalmente, ativando aqui nosso córtex pré-frontal, a gente pensa, não vou comer. E tem um motivo pelo qual eu não vou comer. Não é só, não vou comer por conta da dieta. Não vou comer porque a Letícia falou para eu fazer. Não vou comer porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero conseguir controlar minhas vontades, eu quero conseguir dizer não para as coisas mais fáceis, para eu conseguir saber dizer não para coisas mais difíceis. Entendeu? Então, como é que eu vou falar não para alguma pessoa se eu não consigo falar não para mim? Isso tem que internalizar na gente. Porque a gente não faz isso, entende? Então, assim, anotem quais ou qual jejum vocês farão essa semana. Sugiro o celular também, 1 hora antes de dormir, 1 hora e meia antes de dormir, parar de usar e começar a aplicar a leitura. A Nath deu a ideia aí de seguir realmente a dieta e evitar a gula, o fora, né, da dieta, que também é muito importante. Se você quiser fazer só isso também não tem problema. Como eu falei, cada um decide aqui o que quer fazer, sabe? Não vou ficar... Vocês têm que ter nós temos que ter a autorresponsabilidade, só vocês sabem, só a gente sabe como é a nossa rotina e o que se aplica a ela. E eu quero que cada um descubra o seu próprio porquê, sabe? E entenda qual que é realmente a importância. Talvez coisa que é importante para mim não é importante para a Evelyn, não é importante para a Lala, para o Will, para a Nath, mas... E vice-versa. Então, cada um aplica essas coisas que eu disse aqui de forma personalizada, sabe? Fechou? Fechou. Sim. No meu caso, eu vou ter que começar a comer, porque, né? Difícil a situação. E Larissa, meu nenenzinho, você tem que aplicar. Mas eu trabalho, tem coisa o problema é seu, entendeu? Não tem nada a ver com isso, você que escolheu estar nisso. Você tá ligado? É coisa da igreja. Olha lá. Não olha, mãe. Papada dessa menina. Vontade de morder, cara. Olha isso, o buchinho. Olha isso. Enfim, deixa eu comer o rabo da Larissa. Peraí, Larissa. Minha criança. Você tem que estabelecer e cumprir. Eu também faço isso. Eu estabeleço as coisas e a maioria das vezes não cumpro. Então, não sou obediente. Não sou obediente a mim, mano. Olha que absurdo. Mas você tem que obedecer e colocar no máximo, assim, para mais ou para menos, sabe? Um horário de dormir, horário de acordar. Se vira. Porque não tem como, mano. Não tem como você organizar a sua vida se você não organiza pelo menos o início e o término do seu dia. Entendeu? Como é que você vai saber como que você vai construir uma casa ou o que você pode fazer na casa? Ó, a gastromagia, o que faz aí, ó. A Luluca comendo até a roupa da mãe. Então, assim, ó. Como é que você vai construir uma casa se você não sabe onde começa, onde termina o terreno? Não tem como, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, arrumar o horário de dormir e acordar, tá? O meu horário de acordar agora tá fluindo, porque eu tô ficando na casa da minha mãe por causa da Heloísa, né? Que eu tô levando ela pra escola. Então eu tenho que acordar 6h50. Mas pra dormir, minha filha, ainda continua na mesma. Mas eu já tô dormindo mais cedo. Esses dias eu fui dormir, era meia-noite. Olha que legal. Ó, já Tá é vendo?
Teve um dia que eu fui dormir às 11, ó, ainda um pouco mais cedo. Ótimo. Mas, né, já tô começando. Ótimo. Eu acho que o que mais tá pegando mesmo ainda é em relação a essa coisa da alimentação. Porque, que nem você tava falando, é bom a gente sentir fome e tal, não sei o quê. Mas eu não sinto. Aí esse é o X da questão, entendeu? Aí eu tenho que me obrigar a comer. Sim, não. Aí você faz o que você. O que se aplica a você, igual eu falei. A gente, às vezes, não sabe sentir fome. Você não sente, mas de qualquer forma, cada um aplica, entendeu? O que tem que fazer. Se o seu negócio é não comer, e às vezes até é questão hormonal, sabe? A gente tem hormônio da fome, hormônio de saciedade, né? A grelina e a. Ai, Jesus. Esqueci o nome do outro. Enfim. Mas a gente tem esses hormônios, talvez seja desregulado justamente pelo fato de você não dormir e acordar bem, por exemplo. Sabia? Nossa, Nath, você tá muito. Olha, você para, viu, cara? Mostrar pé de criança pra mim é muita mancada. Olha. Ela tem filé. Não interessa, cara. Não interessa. Eu como Doritos. Você acha que eu nem ia morder um pé desse? É verdade. Mas enfim, para não deixar muito. Já deu 1 hora aqui certinho. Então, Laloca, não seja gulosa com seu horário de dormir, tá ok? Então, arruma o horário de dormir e fixa. Não é, talvez às 10, talvez às 2, talvez meia-noite. É às 11 até às 10 até no máximo 11 e 6h50 até no máximo tal, ou 5 e até no máximo 6h50, não sei. Se vira. Se vira. É o mínimo, não seja negligente contigo. E aí você aplica também a parte do jejum, que aí vai ser, de repente, o seu jejum vai ser até mesmo a parte de organização do seu sono. Por que não? Tá? De, sei lá, do seu organização em relação ao trabalho, tá trabalhando muito. E aí você tem que parar até tal hora, determinar o horário. Todo mundo aqui, né, tem o horário de entrar e sair do trabalho. Todo mundo tem. Então tem o seu também. Não fica. Porque é bom que você tenha organização. Se você deixar assim, eu tenho hoje para fazer isso, você vai procrastinar. Agora, quando você coloca, eu tenho até tal hora para colocar, fiote, até para fazer, não tem jeito, entendeu? Então, assim, faça isso. Talvez seu jejum seja nessa parte. Enfim, é isso, galera. Fechou? Fechou. Fechou, né? Fechado. Então é isso. Tchau, Luluca. Coisa gostosa da vida. Fala, Linda. tchau, tia Lelê. Até a próxima. Até semana que vem. Gostosa. Ai, deixa eu parar aqui. Beleza. Falou. Falou, tchau.